Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Seja o nome de Jesus Cristo. E vamos ouvir a voz de Deus, né? Vamos ouvir o que é que Deus tem a falar conosco esta manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 17 e 18. E o tema da mensagem que o pastor traz à igreja nesta manhã é: os poços de água que os filisteus taparam. Este é o tema que nós vamos desenvolver a partir de hoje, e que vamos fazê-lo durante alguns cultos aqui na nossa igreja, aqui na nossa sede. Os poços de água que os filisteus taparam. Todos encontraram já? Se a palavra do meu Deus estiver em mim, e se eu estiver na palavra do meu Deus, pedirei o que quiser e Ele me dará, pois Deus ama todo aquele ouve a sua voz e vive em retidão, e não deixa cair, mas retém no coração as palavras que são vida e que traz a perfeição. Então diz assim a palavra do nosso Deus: então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Então vamos orar ao nosso Deus, porque tem uma mensagem preciosa de Deus para a igreja nesta manhã. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Tu és o nosso Deus também, meu Senhor, e nós somos o Teu povo, os Teus escolhidos, os Teus filhos amados. Estamos aqui reunidos nesta manhã de domingo para ouvir a Tua voz, aprender de Ti, conhecer com mais afinidade, com mais profundidade a Tua vontade para nossas vidas, fazer aquilo que Pedro recomendou à igreja: crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fala-nos nessa manhã, Senhor, fala ao Teu povo, usa o Teu pastor e fala através de mim aos Teus santos. Inspira-me, capacita-me a explanar a Tua palavra, porque a minha suficiência ela vem de Ti. E que tudo que for pregado aqui nesta manhã, tudo que for proclamado deste altar, que seja para a Tua honra e que seja para a Tua glória. E que a Tua palavra, como espada de dois gumes que é, que ela penetre a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas. Que a Tua palavra vá no coração, no íntimo da alma, dos sentimentos de cada um dos Teus escolhidos. É isso que eu Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, Igreja Santa, Igreja Gloriosa de Jesus Cristo, o contexto dessa história aqui, depois você lê
a história toda em casa com calma, ele mostra que neste momento Isaac vivia em outra parte do país. Deus havia abençoado Isaac de uma maneira extraordinária, era um homem muitíssimo abençoado. E Deus abençoou tanto a vida deste homem aqui. Você sabe que Isaac era filho de Abraão, que Isaac passou a ser alvo da inveja dos filisteus. Ele vivia no meio dos filisteus. E essa inveja dos filisteus foi uma coisa tão tremenda, sabe, que eles pediram a Isaac que Isaac se afastasse dele, que Isaac mudasse daquele lugar. Se você vê aqui o versículo 16, diz assim: disse Abimeleque a Isaac, Abimeleque era o rei dos filisteus: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Você vê? O rei pediu: por favor, te aparta, vai para outro lugar, você já se tornou muito mais poderoso do que nós. Então eles tinham medo de que Isaac viesse a se sobrepor sobre eles, mas na verdade era uma inveja. Então Isaac se viu forçado a se mudar com a sua família, com todos os seus servos, com todos os seus bens. E foi nessa condição que Isaac chegou ao vale de Gerar e tomou a decisão de habitar nesse vale. Agora preste atenção numa coisa: no momento que Isaac chegou a Gerar, ele enfrentou uma situação dificílima, muito difícil. Isaac, meus irmãos, neste momento aqui, ele tem um terrível problema pela frente. Qual era o problema que Isaac estava enfrentando? A falta de água. Não havia água. Estavam no meio de um vale, no deserto. Agora eu quero que você observe que ele estava enfrentando a necessidade de algo que é absolutamente essencial à vida. Isaac não estava simplesmente enfrentando o problema de ter que encontrar um lugar agradável, onde ele pudesse edificar sua casa, onde ele pudesse estabelecer com seus parentes, com seus servos, com seus animais, com seus bens. Ele não estava em busca de uma distração, ele não estava em busca de coisas luxuosas, ele não estava em busca de coisas supérfluas. Não. A chave dessa história aqui é que Isaac estava necessitado, ele estava em busca de algo que é absolutamente essencial para que a sua vida pudesse ser mantida, dele e da sua família, que era a água. Isto é essencial à vida. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado por Deus, esse incidente na vida de Isaac tem uma lição muito preciosa para a igreja nos dias de hoje. Você sabe que a palavra simboliza a vida. Quando a Bíblia fala da água, quando ele fala da água, a água simboliza a palavra de Deus, a água simboliza a vida do cristão, a vida do espiritual. Então, a igreja de Jesus, e quando eu digo a igreja de Jesus, eu não estou me referindo a uma denominação em particular, eu estou me referindo à igreja como corpo místico de Cristo, a igreja em todos os quadrantes da terra, e ela não tem compreendido que a sua necessidade prioritária, que a sua necessidade mais urgente, que a sua necessidade mais vital é a necessidade de água, é a necessidade da palavra de Deus. A verdade é que a igreja cristã, ela tem vivido simplesmente do prestígio do passado. Pastor, a igreja tem vivido do prestígio do passado. Exatamente. Por que o pastor diz isso? Olha, meus irmãos, eu digo isso porque nós não temos visto, e quando vemos, são raríssimas exceções, o povo de Deus ver o sobrenatural de Deus em suas vidas, como acontecia com o povo dele no passado. Nós não vemos isso nos dias de hoje. Nós vemos aí o que? Um povo sofrido, um povo triste, um povo amargurado, um povo depressivo, um povo cheio de carências, um povo que ora e não tem as suas orações respondidas, um povo vivendo desorientado, não sabe onde está a verdade, não sabe onde está o verdadeiro caminho, um povo completamente perdido. Então o que é que está faltando? Qual é a necessidade da igreja para sair desse estado de profundas carências em que ela está vivendo hoje? A necessidade, meus irmãos, é de algo que é vital para a vida do povo de Deus, que é a água, que é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Isso é tão importante, a palavra. E aí você percebe a importância de uma igreja como esta aqui. Porque nós vivemos tempos onde a palavra de Deus é muito rara. É coisa muito difícil você ouvir a palavra de Deus.
Você ouve muitas histórias, você ia a um lugar chamado igreja, você participava de uma cerimônia que dizem que é um culto a Deus, e você ouvia um pregador falar dos milagres que Jesus realizou, falar que ele curou o cego, que ele curou leprosos, falar que Lázaro ressuscitou, falar que havia uma mulher hemorrágica e que veio por trás e tocou na orla do vestido de Jesus. Olha, você ouviu falar dessas coisas, você está ouvindo histórias, né, verídicas, espetaculares, magníficas, daquilo que Jesus fez no seu ministério terreno, mas você não está ouvindo a palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Vamos ver algumas passagens bíblicas que vão ratificar isso que eu estou acabando de falar para os irmãos agora, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro de Salmos. Abra, por favor, Salmo 107. Salmo 107, versículo 20. Diz assim o salmista: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal. Olha, o que Deus enviou? A sua palavra. Quer dizer que a palavra, quando é enviada, a palavra sara, a palavra nos livra daquilo que é mortal. Agora tem que ser a palavra genuína, não é histórias, sabe? Não são fábulas de velhas caducas, não são doutrinas de homem, é a palavra do nosso Deus. Um pouquinho à frente, no Salmo 119, versículo 5, como é que o salmista tinha uma consciência profunda, né? Uma convicção tão grande do que representava a palavra, da importância da palavra. Então, no Salmo 119, versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha, a palavra é lâmpada, a palavra é luz, a palavra ilumina, a palavra, quando pregada a seu tempo, né, com verdade, ela não permite que você tropece nas muitas pedras que os filhos do diabo põem no teu caminho. Amém? Mateus capítulo 4, estou mostrando alguns versículos que mostram para você a importância da palavra, porque hoje o povo de Deus não dá importância à palavra. Então, Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus passou aquele momento de tentação no deserto, né? Então Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da convenção da igreja. Não, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha, tem que ser uma palavra que proceda da boca de Deus, não é da boca dos homens, não é uma palavra que procede, sabe, do que os teólogos resolvem imaginar, da lógica humana. Não, tem que ser uma palavra que proceda da boca de Deus, que é o que você tem ouvido aqui nessa igreja. Amém? Colossenses, o apóstolo escreve à igreja de Colossos, Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha só, habite ricamente em vós a palavra de quem? De Cristo. Que Cristo? O Cristo ressuscitado. E esta palavra de Cristo, do Cristo ressuscitado, é o evangelho da graça de Deus, que foi confiado a quem? Ao apóstolo Paulo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ele diz assim a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Olha qual era a preocupação de Paulo. Paulo numa prisão, Paulo estava numa cela fria, num cárcere, no inverno rigoroso de Roma. Paulo estava vivendo os últimos dias da sua vida, porque logo depois o apóstolo foi assassinado, e ele está escrevendo para o seu jovem discípulo, e a preocupação do apóstolo Paulo não era com a sua vida, não era com as suas necessidades, não era com o frio inclemente que ele estava suportando. A preocupação de Paulo era que Timóteo e os outros discípulos dessem continuidade à obra que ele havia iniciado. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina,
Pois haverá tempo, e aí presta atenção a isto, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Olha, nós estamos vivendo exatamente esses tempos que Paulo predisse aqui. Isso, olha, haverá tempo, Timóteo, em que o povo não vai suportar a verdade de Deus. Eles não vão suportar o evangelho puro como ele tem que ser pregado. No versículo 4 ele disse: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então você está percebendo que, assim como a água tem uma importância vital para a nossa vida física, para o nosso corpo físico, a palavra de Deus, ela tem também uma importância vital para a nossa vida espiritual. Meus irmãos, está faltando a palavra de Deus na igreja de Jesus Cristo. E mais do que isso, não apenas está faltando, e quando ela aparece, sabe, de uma maneira muito pouquinho assim, muito esporadicamente, as pessoas estão se recusando a dar ouvidos à verdade. Não estão suportando mais ouvir a verdade de Deus. Então, qual é a lição que esse incidente na vida de Isaac traz para nós hoje? Qual é a lição? A lição, meus irmãos, é que Isaac cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Isaac chegou em Gerar e disse: ai meu Deus do céu, não tem água. E agora? Sem água nós morremos, sem água nós não podemos sobreviver, sem água não há condição de manter nossas vidas. E como é que nós vamos fazer? Ele disse: não, mas no passado meu pai cavou poços aqui, meu pai encontrou água. Cadê os poços? Oh, estão todos tapados, estão todos entulhados. Vamos cavar os mesmos poços que cavaram nos dias de Abraão, meu pai. Isaac não mandou buscar novos exploradores, Isaac não mandou buscar adivinhos, Isaac não mandou buscar homens, que fossem peritos em descobrir novas fontes de águas. Não, a mensagem é que Isaac cavou os poços de água que cavaram no dia de Abraão, seu pai. Quando nós olhamos para a igreja nos dias de hoje, nós vemos o povo de Deus fazendo exatamente o contrário do que Isaac fez. A igreja... E quando eu digo a igreja, eu não estou me referindo a um templo, eu não estou me referindo a 4 paredes. Quando eu digo a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Então a igreja, ao invés de fazer o que Isaac fez, a igreja, ao invés de crer como Abraão creu, ao invés da igreja crer como os antigos creram, ela está procurando encontrar um outro tipo de fé. Você tem percebido isto? Ao invés da igreja crer na verdade que Abraão creu, na verdade que Pedro creu, naquela mesma verdade que Paulo creu, aquela mesma verdade que os antigos creram, a igreja está chamando os exploradores, a igreja está chamando os adivinhos, a igreja está chamando os falsos profetas, ela está chamando os falsos mestres, ela está tentando desesperadamente ver se descobre alguma outra fonte de água que lhe dê capacidade de sobreviver. Este é o grande drama da igreja. Isaac foi sábio. Isaac disse: não há necessidade de exploradores, não há necessidade de eu mandar buscar adivinhos para ver se diz aí onde é que tem água, onde é que não tem água. Ele disse: não, meu pai Abraão habitou aqui nesta terra antes. Meu pai Abraão, ele era um perito nessa coisa de achar água, nessa coisa de cavar poços. Meu pai sabia de tudo isso. Irmão, você sabe que o nosso pai na fé é Abraão. E Abraão sempre foi perito nessa coisa de confiar em Deus, nessa coisa de viver por fé, nessa coisa de confiar na palavra, de acreditar na palavra. Abraão encontrou água em todos os lugares por onde ele passou. Abraão sempre foi bem sucedido. Ele sempre cavou poços e sempre encontrou água. Amém? Então qual foi o raciocínio de Isaac aqui? Ele disse: olha, meu pai esteve aqui, procurem onde foi que ele cavou poços e cavem no mesmo lugar com toda a confiança, porque ali vocês vão encontrar água. A água está ali, a água está lá, meu pai encontrou. Então qual é a lição para nós nos dias de hoje? Irmãos, a lição é a seguinte: olhem para o passado, meus irmãos, vejam como é que Abraão creu. Vejam como é que Abraão tomou atitudes firmes, como é que Abraão não titubeou, como é que Abraão tomou atitude de confiança verdadeiramente em Deus, e haja da mesma forma que Abraão agiu.
Como é difícil você encontrar pessoas que vivam a mesma fé que Abraão viveu. Se você crê como Abraão creu, se você confiar em Deus como Abraão confiou, se você tomar atitudes firmes de coragem como Abraão tomou, olha, Deus vai fazer na tua vida o mesmo que fez na vida de Abraão. Um dia Deus disse assim: Abraão, esse perfeitamente, Senhor, eis-me aqui, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. O homem estava lá no meio da família, com tudo seu edificado, tudo pronto, tudo funcionando às mil maravilhas. Ele não tinha problemas, ele não tinha dificuldades, ele estava vivendo bem. E de repente ele ouve a voz de Deus que diz: sai disso aí, larga tudo e vai para uma terra. Que terra? Eu vou te mostrar lá na frente. E a Bíblia diz que Abraão fez conforme o Senhor Deus mandou. Onde que você encontra pessoas hoje dispostas a fazerem isto? A tomarem atitudes de fé, dispostas a renunciarem à sua própria vida, dispostas a renunciarem aos seus interesses pessoais, dispostas a fazerem sacrifícios em prol da obra de Deus. É coisa muito rara, é coisa muito difícil. Abraão partiu conforme o Senhor Deus lhe ordenara. Confiou em Deus, acreditou. Ele disse: Deus está no controle. Ele disse: Deus é soberano. A minha vida está nas mãos desse Deus. Se Deus está mandando, eis-me aqui, Senhor, eu vou obedecer. Amém? Quando Paulo escreveu aos Hebreus, Hebreus capítulo 13, ele disse uma coisa importante aqui. Hebreus capítulo 13, é só um pouquinho adiante, né? Versículo 7 em diante, 7 a 9. Ele diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Olha, ele mandou que nós imitássemos a fé dos nossos guias antigos. Eu tenho que olhar para Abraão e imitar como é que Abraão creu em Deus. Eu tenho que olhar para o apóstolo Paulo e imitar a fé que Paulo teve em Deus. Eu tenho que olhar para Davi e agir como Davi agiu no que concerne a confiar em Deus. Então no versículo 8 ele diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Versículo 9: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale está o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito o que com isto se preocuparam. Então quer dizer que nós temos que ler a história do passado. Eu tenho que olhar para o passado, eu tenho que olhar para aquilo que aconteceu com os antigos, e a Bíblia nos traz o relato, e eu tenho que descobrir qual é a mensagem que a história dos antigos traz para a minha vida hoje. O problema, sabe o que é? É que tem gente que diz assim: pastor, mas o problema é o seguinte, pastor, os tempos são outros, pastor. Hoje a coisa é diferente, pastor Carlos Magno. Hoje os nossos problemas, pastor, não tem nada a ver com os problemas do tempo do apóstolo Paulo, não tem nada a ver com os problemas que as pessoas enfrentavam no tempo de Abraão. Pastor, nós estamos hoje no século 21. Olha, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, não tem coisa mais estúpida do que um crente, do que um cristão ignorar o passado bíblico. Isso é a coisa mais estúpida que pode acontecer. Porque o homem que ignora o passado, o homem que imagina que os nossos problemas são outros, olha, este homem, esta mulher, ele é completamente ignorante do que diz as Escrituras Sagradas. Completamente ignorante. Mas infelizmente é o que a grande maioria do povo de Deus tem feito. Eles ignoram totalmente o passado. A maioria do povo de Deus, meus irmãos, tem se negado a crer como os antigos creram. Tem se negado a crer nas mesmas verdades que os nossos antepassados creram. Ou será que isso não é verdade? Então, na realidade, a igreja não quer de maneira nenhuma voltar atrás e abrir novamente os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, nosso pai. A igreja não quer fazer isto. Meus irmãos amados, a Bíblia está dizendo aqui: Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, ontem, hoje, e Ele o será para todo sempre.
Quer dizer, Deus é o mesmo, como Ele foi há 2000 anos atrás no tempo de Paulo. Deus é o mesmo, como Ele foi há 4000 anos atrás no tempo de Abraão. O nosso Deus, Ele é de eternidade a eternidade. O nosso Deus não muda. Então isto aqui é uma verdade incontestável. Deus não muda. Você crê nisso? Diga: Deus não muda. Olha, mas também é uma verdade incontestável que o homem ainda é o mesmo. O homem também é o mesmo. Olha, nunca imagine, por favor, não caia nessa asneira de imaginar que porque o homem, século 21, pastor, hoje o homem pega um foguete e ele consegue chegar à lua. O homem chegou num estágio tal de desenvolvimento, pastor, ele já consegue dividir o átomo. Olha, tudo bem, o homem vai à lua, o homem consegue dividir o átomo, mas não imagine que por causa disto ele seja diferente dos seus antepassados, apenas porque os seus antepassados não tinham a capacidade de fazer essas coisas. As necessidades do homem moderno são as mesmas dos homens daquele tempo, meus irmãos. Necessidade de comer, necessidade de beber, necessidade de ter paz, necessidade de ter alegria, de ter saúde, de ter prosperidade. Não são essas as necessidades do homem moderno? Ou não são? São as mesmas necessidades dos homens antigos. Os problemas do homem hoje são os mesmos problemas do homem do passado. Roubo, violência, a inveja, o ciúme, a infidelidade, o divórcio, a prostituição, a avareza, a imoralidade, as guerras, o sexo ilícito. Tudo isso está aqui na Bíblia. Tudo isso está aqui na Bíblia. Então qual é a conclusão que nós chegamos? Olha, o problema permanece o mesmo, o homem permanece o mesmo, Deus permanece o mesmo, e o que é mais importante ainda, meus irmãos, a solução do problema permanece a mesma. Permanece a mesma. Agora, eu quero mostrar a você por que há esta necessidade de cavar os poços de água que haviam sido abertos no dia de Abraão, nosso pai na fé. Isaac e seus homens, eles voltaram lá aos velhos poços, e olha que coisa interessante, os poços estavam lá, embora os poços estivessem lá, embora a água estivesse ali, eles não conseguiam ver a água, e eles não conseguiam ter acesso à água. O poço estava lá, a água estava lá, só que cadê a água? Não podemos ver a água, não podemos tirá-la. O que aconteceu? Por que eles não podiam ver a água? Por que eles não podiam tirar a água com as suas jarras, com as suas vasilhas? O que estava errado com aquela situação? Por que a situação estava daquela forma? A resposta está na Bíblia. Nós já lemos, mas eu tenho certeza que você não atentou para isto. Mas eu vou te mostrar. Volte lá em Gênesis 26. Gênesis capítulo 26. Versículo 15 diz assim: olha o que os filisteus fizeram. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. No versículo 18 ele diz: e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram no dia de Abraão, seu pai. Por que tornou a abrir? Porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Então aqui está a resposta. Os filisteus entulharam todos os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão. Eles pegaram terra, eles pegaram lixo, eles pegaram metralha, eles pegaram tudo que era entulho, entulharam os poços. Então, embora a água estivesse ali, olha, ela não estava disponível, ela não podia sequer ser vista. Então eu quero dizer para você nesta manhã que aqui está a razão, meu irmão, da igreja estar tão decadente nos dias de hoje. Aqui está a explicação para a terrível situação em que está vivendo o povo de Deus nos dias de hoje. É obra dos filisteus. Tudo que está acontecendo de ruim na vida do povo de Deus, tudo que está acontecendo de pernicioso na vida da igreja, é obra dos filisteus. Por quê, meus irmãos? A verdade da palavra de Deus está na Bíblia, não está? Então ou não está? O Senhor disse: a minha palavra é verdade. O povo de Deus não tem a palavra nas mãos? Tem ou não tem? E por que eles não conseguem enxergar a verdade? Por que eles não conseguem beber desta água pura?
é que os filisteus modernos entulharam os poços com terra, com lixo, com metralha. É a adulteração da verdade, é a perversão do evangelho, são as tradições mentirosas que invalidam a palavra de Deus, são as doutrinas dos homens, meus irmãos, são os ensinos de demônios. Isso são verdadeiros entulhos, isso é lixo, entulhando a verdade, tapando a verdade, encobrindo a verdade. Veja aí o ensinamento de que o homem tem livre-arbítrio para a salvação. Olha, isto é um entulho, meu irmão. Isso é um lixo que está encobrindo a verdade da soberania de Deus. Isso é obra dos filisteus. Quantas doutrinas de homens têm permeado a igreja hoje? Oh, porque não pode usar calça comprida, oh, porque não pode ir à praia, oh, porque a mulher não pode usar um batom, não pode usar um brinco, o homem não pode usar barba. Irmão, tem movimentos religiosos onde diz que é proibido o homem usar barba. Isso é um verdadeiro entulho. Isso é uma verdadeira metralha, meu irmão, entulhando o poço da verdade sagrada. E vou dizer mais para você: se não bastasse tudo isso, os filisteus modernos ainda jogaram por cima uma camada de pedra e tapou tudo de vez, que são os ensinos de demônios. Oh, tem que fazer uma corrente de libertação. Como é que tem que fazer corrente de libertação se a Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas? Aleluia! Que corrente de libertação? Como se Ele já nos libertou do império das trevas. Oh, você tem que participar de uma fogueira santa, você tem que fazer um desafio a Deus. Oh, domingo nós vamos ter o culto de busca ao Espírito Santo. Busca Ele, procura, cadê Ele? Cadê o Espírito Santo? Procura aí, vê se está embaixo do banco, embaixo do púlpito. Vamos participar de um culto de quebra da maldição. Quebra da maldição? Jesus já quebrou todas as maldições na cruz do Calvário, meu irmão. Aleluia. Pastor, mas não tem que buscar o Espírito Santo? Não. Todo crente em Jesus Cristo, na hora que ele é chamado por Deus, na hora que ele ouve a palavra da verdade, tendo nela crido, ele é selado com o Santo Espírito da promessa. Aleluia. Mas o povo de Deus não conhece isso aqui. Então o problema tem sido, meus irmãos, sempre o mesmo. Os filisteus entulharam os poços, os filisteus entulharam a Bíblia, os filisteus cobriram a verdade de Deus com ensinamentos falsos, com ensinamentos, meus irmãos, diabólicos, demoníacos, que impede o povo de Deus de suprir a sua necessidade vital, que é a água, que é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Como que vai conhecer a verdade se a verdade está no fundo do poço? Entulhar os poços. Como que se pode conhecer a verdade? Então você está percebendo que o problema é o mesmo. Então, na realidade, meus irmãos, a verdade nua e crua é que há certas verdades que são absolutamente essenciais para que você possa viver uma vida abundante. Se você não tiver essas verdades firmes dentro do teu coração, no fundo da tua alma, olha, você nunca vai viver uma vida espiritual saudável. Enquanto essas verdades essenciais forem rejeitadas, enquanto elas forem negligenciadas, enquanto elas forem ignoradas, olha, ninguém tem o direito de tomar posse das bênçãos de Deus. Não adianta. Vai lutar a vida inteira, vai recalcitrar contra os aguilhões, é como você ficar dando murro em ponta de faca. Não vai quebrar a faca, vai quebrar teus dedos, vai estourar a tua mão, você vai perder a mão, vai ficar maneta e não vai conseguir vencer a faca. É por isso que os filisteus continuam vindo, eles continuam jogando terra, eles continuam jogando lixo, eles continuam jogando metralha, eles continuam jogando pedra, e a água da vida, meus irmãos, a verdade cristalina de Deus permanece escondida. Então eu quero dizer para você nessa manhã, meus irmãos amados, que esta obra satânica dos filisteus tem que ser desfeita. É para dar um amém mesmo. Foi isso que Isaac fez. E cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Eles foram lá, eles removeram o entulho, eles removeram o lixo, eles tiraram a terra. Oh, e lá estava a água como antes.
chegaram as mesmas águas que Abraão havia, utilizado no seu tempo. Quer dizer, Isaac desfez as obras dos filisteus. Olha, faz 6 anos, vai fazer agora, em fevereiro, que esta igreja aqui, a igreja evangélica Cristo é Vida, desfez a obra dos filisteus. Nós tiramos todo o entulho, nós tiramos todas as pedras, todo o lixo que eles jogaram, e encontramos a água da vida outra vez. Você vê, como é que se faz aí fora? Apresentam, meus irmãos, um Deus que é simplesmente ridículo. Você sabe qual foi a primeira coisa que nós descobrimos na composição desta água viva, desta água da vida? Quando nós tiramos o lixo, quando nós tiramos os entulhos, quando nós tiramos as pedras que os filisteus jogaram, a primeira coisa que nós descobrimos foi que Deus é soberano. Porque o Deus que tem sido apresentado aí fora não é o Deus soberano. Não é. Apresenta um Deus fraquinho, apresenta um Deus que fica implorando a misericórdia dos homens, apresenta um Deus que eles dizem, ele tem perdido muitos filhos seus para o diabo. Eu ouço os pregadores nas rádios, igreja, temos que orar mais, temos que jejuar mais, temos que evangelizar mais, porque o diabo está levando vantagem, o diabo está levando todos os dias muitos filhos de Deus para o inferno. Isso não é o Deus da Bíblia. Você acha que o diabo, meu irmão, tem poder de tirar um filho de Deus sequer das mãos de Deus? Não. Jesus disse, das minhas mãos ninguém os arrebatará. Que diabo, coisa nenhuma. Que jogar filho de Deus no inferno? O inferno não foi feito para os filhos de Deus. Jesus disse, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O que se apresenta aí fora, meus irmãos, é um Deus que os homens conseguem dobrá-lo com jejuns, com sacrifício, e não faz um jejum que você move a mão de Deus. Um Deus que só pode suprir as necessidades dos filhos dele se os filhos derem dinheiro. Não, se não der o dinheiro, Deus não pode fazer. Não, se não fizer jejum, meu irmão, Deus não pode te atender. Isso não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus soberano. Você sabe o que é o homem ter a ousadia de dizer? Deus tem que me respeitar, Deus tem que respeitar o homem, porque o homem não é robô. Que ousadia! Outro dia eu estava ouvindo numa rádio, eu de vez em quando cometo essas asneiras de passar e ficar 2 minutinhos ouvindo, e sempre que eu faço isso parece que Deus permite que eu ouça as barbaridades que se falam. E eu estava ouvindo um pregador dizer assim, para você ser abençoado, você tem que colocar Deus no canto da parede. Meu irmão, se eu pudesse entrar por aquele rádio, eu ia, pegava o sujeito pela abertura da gravata e dava uma rasteira e jogava no chão. Quem vai colocar no canto da parede sou eu, é você, rapaz. Mandando as pessoas colocarem Deus no canto da parede. Eu passei anos da minha vida, meus irmãos, ouvindo os falsos profetas dizerem assim, nós vamos domingo orar pela cura, você que está desenganado dos médicos, você que está com AIDS, você que está com câncer, você que está com isso, você que está paralítico, venha, porque eu vou orar. Ou Deus faz o milagre, ou eu rasgo a Bíblia. E eu não compreendia isso. Eu dizia, meu Deus, mas será que é possível isso? Ou Deus faz, ou eu rasgo a Bíblia. É por isso, meus irmãos, que Deus não é respeitado. Por isso que não se respeita Deus aí fora. Você vê, a sensação que dá é que Deus foi completamente banido, Deus foi expulso, e que o homem e o diabo é que estão ocupando o centro do palco agora. O homem e o diabo é que estão na condução do espetáculo. Você vê que o que nós vemos hoje aí, o que passa de uma maneira muito clara, é que o que importa são os pensamentos que ele tem a respeito de Deus, e não os pensamentos que Deus tem a respeito deles. Ninguém respeita a Bíblia, ninguém dá ouvidos a Deus, ninguém quer saber de nada. Cada um diz, não, está na Bíblia, mas meu pensamento é outro. Não está na Bíblia, mas eu não concordo com isso. Não está na Bíblia, mas eu vou agir de outra forma. Ou não é? Nós já tivemos muitos exemplos nessa igreja, A Bíblia diz que, deixa eu mostrar para você, por favor. A gente tem um hábito de conferir
coisas espirituais com espirituais, né? Abre Romanos 13. Romanos 13. Romanos capítulo 13, versículo 1. Diz assim. Então vamos lá. Todo homem. Você sabe o que significa todo homem? Todo homem que Deus predestinou. Porque os que não foram predestinados não se submetem a nada. Foram postos para desobedecer, foram postos para tropeçar. Então isso aqui está falando com os predestinados. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos muitas bênçãos, muitas portas abertas, muitas maravilhas. Não, trarão sobre si mesmos o quê? Condenação. Será que nós vemos as pessoas cumprindo isso aqui? Vendo no pastor da igreja a autoridade constituída por Deus, o representante legítimo de Deus. Não, Deus está no controle, eu creio na soberania de Deus, mas eu não concordo com essas bolas azuis e brancas. Sim, mas foi o pastor que permitiu que botasse azul e branca. Não, mas não pode ser assim. Olha, se o pastor estiver errado, Deus está no controle, Deus amanhã vai fazer ele mudar para preta e vermelha do Flamengo, como ele é flamenguista. Não, mas eu não vou esperar Deus, não. Eu mesmo vou tomar atitude, não fico mais na igreja. Você está compreendendo? Isso é obra dos filisteus. Não se submetem, brincam com as coisas de Deus, sabe? O pastor, e nada é mais importante do que o pastor. Dizem que acreditam na palavra, mas as suas atitudes provam que não acreditam em nada. Viu? Olha, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Se você amanhã, por um motivo qualquer, resistir a mim, você está resistindo à ordenação de Deus. E a Bíblia diz: os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Amém? Eu quero terminar esses minutos finais dessa mensagem mostrando um pouco para a igreja do que significa esta soberania de Deus. Vamos abrir a Bíblia agora em 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 11 a 13. Eu sempre digo que esse texto, né, essa parte do texto desta oração de Davi é o mais perfeito raio-x da soberania de Deus. Mostra de uma maneira clara o que significa a soberania de Deus. Então diz assim, versículo 11: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Aleluia. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Aí eu pergunto, quem é que está controlando, meus irmãos, todos os acontecimentos do mundo nos dias de hoje? Deus ou o diabo? Você acha que esse indivíduo lá dos muçulmanos, né, do Afeganistão, Osama Bin Laden, você acha que esse indivíduo faz o que quer e o que não quer e Deus não está no controle disso? Você acha que aqueles terroristas lá pegaram os aviões, lançaram contra as torres gêmeas, quando o outro Trade Center, você acha que aquilo ali é porque que... Não, Deus está no controle disso tudo, meu irmão. Nada acontece sem que seja ou Deus fazendo ou Deus permitindo que alguém faça. Pastor, mas como é que Deus permite, pastor? Tanta gente inocente, tanta gente ali que perdeu vida, mas você sabe a vida daquelas pessoas que morreram? Você sabe como viviam aquelas pessoas?
Que importância aquelas pessoas davam a Deus, quantas coisas abomináveis aquelas pessoas faziam. O apóstolo Paulo disse aos romanos: a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda a impiedade dos homens. Aleluia. Você está compreendendo? Deus tem os seus motivos. Jó disse: penetrarás tu os arcanos de Deus? Os arcanos de Deus são os mistérios. Às vezes coisas que acontecem que você não tem uma explicação muito lógica e fica querendo discutir o assunto, querendo falar besteira. Penetrarás tu os arcanos de Deus, penetrarás tu os segredos de Deus. Por que Deus permitiu? Segredo de Deus, problema de Deus, não é problema nosso. Amém? Pelo que tem sido pregado, meus irmãos, na grande maioria dos púlpitos modernos, nós chegamos à conclusão, senhor Denis, que eles anunciam um Deus que tem o poder, que tem a grandeza, que tem a majestade, mas que o diabo e os homens não deixam Deus exercer esse poder. Essa é a conclusão que nós chegamos, ou não é? Então, depois que nós tiramos o entulho dos filisteus da nossa igreja, nós nunca mais colocamos em dúvida a soberania de Deus. Aqui nesta igreja, meus irmãos, nós confessamos que dele é o poder, dele é a grandeza, dele é a honra, dele é a majestade. Deus é soberano. Diga com os teus lábios, diga por favor: Deus domina sobre tudo. Diga: na sua mão a força e poder. Diga: com ele está o engrandecer e a tudo dá força. Olha, meus irmãos, só há uma alternativa, ou Deus domina ou Deus é dominado. Ou Deus governa de fato e de direito, ou Deus é governado. Ou Deus cumpre a sua própria vontade, ou ele é impedido pelo diabo e pelas criaturas. Não há outra alternativa. Você sabe o que disse o profeta Daniel? Veja por favor, Daniel capítulo 4, versículo 34 e 35. Olha o que é que Daniel diz aqui. Ele estava falando pelo Espírito Santo. Ele disse assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Deus Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Olha, meu irmão, precisa tornar a vir o entendimento para o povo de Deus hoje. Quando o entendimento torna a vir, aí você louva, você glorifica aquele que vive para sempre. Você reconhece que o domínio dele é sempre eterno. Você reconhece que o reino desse Deus é de geração em geração. Versículo 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa lhe deter a mão, nem dizer: que fazes? Olha, esta igreja aqui, ela anuncia um Deus que opera com seu exército dos céus, os anjos, um Deus soberano, um Deus que diz: não há quem possa deter a minha mão. Não há quem possa arguir Deus e dizer: que fazes, ou por que fazes isto? Não, Deus é soberano. O povo de Deus não conhece esta verdade, meus irmãos. Essa verdade tem sido encobrida pelas obras dos filisteus. Os filisteus têm encoberto essa verdade da soberania de Deus com lixo, com entulho, com metralha, com coisas podres. No Salmo 115, vamos voltar ao livro de Salmos. Salmo 115. Quem é filisteu, diga amém. Não tem nenhum no nosso meio, graças a Deus. Graças a Deus. Se tem, não ouviu. Salmo 115, versículo 3. Ah, Jesus. Olha só o que o salmista diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como o homem permite.
Não, Deus tem planos, pastor, eu sei, mas Deus não pode realizar os planos dele se o homem não permitir. É ruim, meu irmão, como diz o carioca, é ruim, viu? Não, tudo faz como lhe agrada. Olha, ele é soberano, meu irmão. Tudo que Deus faz é como lhe agrada, não é como agrada o homem, não é como agrada ele. No Salmo 22, um pouquinho atrás, Salmo 22, versículo 28, diz assim: pois do diabo é o reino, é ele quem governa as nações. É isso que está na Bíblia, mas é isso que se ensina aí fora. Não porque o diabo faz, porque o diabo acontece, irmão, porque o diabo está solto, porque o diabo é o príncipe desse mundo. Você está vendo o diabo está fazendo, o diabo está acontecendo, o diabo está colocando doença, o diabo está destruindo casamento, o diabo está fazendo terrorismo, o diabo está ali, o diabo está acolá. Não, meus irmãos, que história de diabo. Olha o que a Bíblia diz: pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Ora, para o mundo isso aqui é incrível, meus irmãos, mas é a verdade. É incrível, mas é a verdade. Pastor, é Deus que governa as nações. Ai, meu Deus do céu, que choque que eu tive nessa manhã. Ai, essa igreja não toma choque com isso, que nós já conhecemos essa verdade há 6 anos. Mas se você proclamar isso aí fora, a turma toma um choque mesmo. Tem gente que vai socorrido para o hospital. O que foi? Ele tomou um choque ali de repente, ouviu uma verdade que ele não estava preparado, caiu duro, socorre o irmão, leva o irmão para o hospital. Porque para o mundo evangélico principalmente, isso aqui é incrível. Olha, meus irmãos, infelizmente, esta verdade, que desde o tempo de Abraão era o fundamento da teologia, era o fundamento da fé, tem sido totalmente encoberta pelo entulho dos filisteus. Infelizmente, completamente encoberta. Isaías, vamos ao livro do profeta, Isaías capítulo 46. Estamos caminhando para terminar a mensagem. Tenha só mais 2 minutinhos de paciência. Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10. Olha, isso aqui é Deus falando, viu? Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Olha, tem que se lembrar da antiguidade. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Olha para trás, olha para a antiguidade, eu sou o mesmo Deus. Abraão, você não tem filhos? Não tenho, Senhor. E a tua mulher? Estéril. Eu sou um homem idoso, sou um homem velho, minha mulher é estéril, mas tu vais ter um filho, Abraão. Eu vou te dar um descendente. Ai, Senhor, eu sou Deus, sou todo-poderoso, eu posso todas as coisas, viu? Eu sou o Deus que tem capacidade de alterar as leis da ciência, as leis da física, sabe? Eu tenho capacidade sobre tudo. E lá para as tantas, meus irmãos, nasceu Isaac. Aquilo que era impossível aos homens se tornou possível para Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, lembrai-vos das coisas passadas. Deus pode fazer qualquer coisa que hoje seja impossível na tua vida se tornar possível. Ele é o mesmo Deus. Assim como ele operou no passado, ele opera no dia de hoje. Assim como ele abriu o mar vermelho, ele abre hoje. Assim como ele fez jorrar água da pedra, ele faz hoje, meu irmão. Agora você tem que crer como os antigos creram. Você tem que beber da mesma água. Você tem que crer na mesma verdade. Você tem que tomar atitudes como os antigos tomaram. Fazer o que Isaac fez. Cavar os mesmos poços de água que haviam sido abertos nos tempos de Abraão, seu pai, mas que foram entulhados pelos filisteus. Olha, o povo de Deus, meus irmãos, não tem crido desta forma. Não tem crido assim, que Deus é o mesmo. Não tem. Por quê, pastor? Porque os filisteus encobriram esta verdade aqui com terra, com metralha e com entulho. O versículo 10. Que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo,
O meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a vontade do homem. Não. Farei o quê? Toda a minha vontade. Aleluia, aleluia. Olha, irmãos, o Deus soberano não é esse Deus que os homens dizem que podem mover a mão dele com jejum, com sacrifício. O Deus soberano, o Deus da Bíblia, o Deus que essa igreja aqui crê, o Deus que nós proclamamos ao mundo, não é um Deus de correntes, não é um Deus de sal, não é um Deus de enxofre, de arruda. Ele não é um Deus de estátua, ele não é um Deus feito de pau, ele não é um Deus de ouro, de prata, de ferro que fica pendurado numa parede. Não, ele é o soberano dos reis da terra. Ele é o soberano dos reis da terra. Não é esse Deus horroroso, meu irmão, que está aí fora, que manda os filhos dele lamber o pó do chão. Tem que lamber o pó, tem que lamber o pó. Que manda o povo dele lutar contra o diabo, fazer corrente. Tem que fazer corrente, tem que fazer novena, tem que pagar o preço. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, esse não é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus dos homens que não conhecem Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, Ele não fica implorando a misericórdia dos homens. Me aceite, me aceite, me aceite. Quem quer me aceitar? Quem quer me aceitar? Eu estou à porta e bato. Eles imaginam que eu estou à porta e bato. É Deus implorando a misericórdia dos homens. Deixa eu entrar na tua casa, deixa eu entrar na tua vida. Eu vou te dar carro, eu vou te dar casa nova, eu vou te dar um salário alto, eu vou te dar roupa de moda, eu vou te encher. Não, isso não é o Deus da Bíblia. O Deus soberano não é esse Deus que eles dizem que o diabo está frustrando os planos dele, que o diabo está tirando filhos dele e lançando no inferno. Não, esse é o Deus dos filisteus. E esse Deus dos filisteus, meus irmãos, faz um povo medroso, faz o povo de Deus fraco, faz um povo de Deus impotente, faz o povo de Deus triste, faz o povo de Deus angustiado. Então nós precisamos urgentemente, meus irmãos, conclamar o povo de Deus aí fora. Aonde você andar, aonde você encontrar um eleito de Deus, aonde você encontrar um predestinado, aonde você encontrar um cristão genuíno, conclame esta pessoa a que cave novamente os poços de água que foram abertos nos dias de Abraão, nosso pai. Esta é a nossa missão, esta é a missão desta igreja, esta é a tua missão, esta é a minha missão, esta é a nossa missão. Amém? Cavar novamente os mesmos poços de água que foram abertos nos dias de Abraão, nosso pai. Viver a mesma fé, abraçar a mesma verdade, confiar em Deus como Abraão confiou, como Davi confiou, como Paulo confiou. Crer, meu irmão, de uma maneira incondicional na verdade da palavra. Amém? Obedecer à voz de Deus incondicionalmente. Não é procurar atalhos, não é procurar desculpa, não é procurar coisas evasivas, não. É obedecer à voz de Deus incondicionalmente. E só pode fazer isso as ovelhas de Jesus. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã. Para a glória de Deus, para a glória do soberano, do Todo-Poderoso. Aleluia. Graças a Deus, meu Pai. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Oh,
por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza.